Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre vendas. Eu vou te apresentar aqui 5 princípios essenciais para você poder vender mais aí nos seus negócios. Se você anda com dificuldade para vender, você precisa entender esses 5 princípios, e no final eu vou deixar para você uma lógica entre eles, que é o mais importante dentro dos 5 princípios. Então, é isso que a gente vai estar falando aqui para você hoje. Se você quer vender mais, aprenda esses 5 princípios que são essenciais. Muitos empresários, vendedores acabam errando aí de uma forma querendo empurrar o produto ou serviço para os seus clientes, sem uma estratégia, sem uma lógica, sem muitas vezes um roteiro para poder vender de forma melhor esse contexto todo. Então, vender mais são técnicas, são conexões, é ter um propósito dentro desse contexto, tá bom? E é isso que eu vou te mostrar aqui. Então, você vai descobrir esses 5 princípios e você vai aplicá-los ao longo da tua jornada aí. Obviamente que no começo você tem alguma dificuldade, e aí você vai aprimorando e com certeza você vai ter mais sucesso. É isso que a gente pratica aqui dentro da nossa empresa, é isso que a gente mostra para os nossos mentorados o que ele precisa fazer. Eu sou Marcelo De Santos, eu ajudo pequenas e médias empresas a se desenvolverem cada vez mais e terem melhores resultados. Ajudo os gestores e ajudo os donos de empresa a criarem melhores aí os seus processos. Vamos então ao nosso primeiro princípio. Conheça bem o seu produto. Entenda bem o seu produto, saiba vender o seu produto de forma clara, específica, deixe claro o que o seu produto faz, deixe claro o que o seu produto exercita dentro do teu cliente. Então saiba aí quais são os diferenciais do seu produto, quais são os benefícios, isso tudo é importante. Um ponto fundamental dentro dessa explicação é quais problemas o seu produto ou serviço resolve. Tá certo? Isso é importantíssimo, estar claro dentro do contexto. Não são apenas funcionalidades dentro do teu serviço, dentro do teu produto. É importante você demonstrar e mostrar claramente o que seu produto resolve, tá certo? Então você precisa estar aí muito atento a essas questões e saber responder às principais dúvidas dos clientes, tá ok? O vendedor, ele precisa dominar o produto com confiança. Olha só, uma vez eu estava acessando um serviço e eu fiz um questionamento para a vendedora. E ela não soube me explicar. Ela falou que aquela parte era com a área técnica que eu precisaria estar desenvolvendo aquela resposta para mim. Mas, na verdade, ela que deveria ter uma noção do que precisava ser feito naquele momento. E mesmo que ela não soubesse, ela poderia dizer o seguinte: olha só, eu não sei essa resposta, mas eu vou buscar com a minha área técnica e te trago a resposta assim que eu conseguir. Ela não fez isso, ela simplesmente se esquivou. Então, veja só que isso cria um atrito e, na verdade, aconteceu isso de fato. Eu não procurei mais aquele produto, tá bom? Na verdade, aquele serviço. O princípio número 2 é entenda bem o seu cliente. Para quem que você está vendendo? Quem que é seu cliente? Será que aquela pessoa que está na tua frente é de fato o teu cliente? Então, para isso, você precisa entender quem de fato é o seu cliente. Você precisa conhecer o seu cliente, você precisa identificar ele rapidamente. E aí, para isso, você vai ter que fazer algumas perguntas, você vai ter que entender as dores dele, você vai ter que fazer investigar as necessidades dele. E aí, para cada tipo de cliente, se você perceber rapidamente que existe cliente A, B ou C, você muda a sua abordagem conforme esse cliente. Você busca entender ali quem é esse cliente para que ele faça a compra. Você vai fazer as abordagens, não é para vender, é para você fazer ele criar vontade de comprar. Então você vai apresentar o seu produto de forma que resolva o problema dele. Então ele vai estar entendendo que se ele não fizer aquela compra, ele vai sair perdendo. Então é uma abordagem diferente. Quando você conhece o seu cliente, você usa a abordagem para que ele entenda que ele tem que comprar. Então a venda, ela passa a ser personalizada. E aí você tem muito mais conversão dentro desse processo, quando você faz ele entender que ele precisa comprar. O princípio número 3 é você criar conexões, relacionamento. As pessoas, elas só compram se elas tiverem confiança nas outras pessoas, ou seja, na gente, que somos empreendedores. Então, as vendas são sobre pessoas e não sobre produtos. Você precisa se conectar com a pessoa. Clientes compram, percebe? Compram com quem tem confiança. É eles que compram, não somos nós que vendemos. Então,
Você precisa criar essa conexão genuína. Outras vezes uma conexão ali de uma situação que é comum a você, que é comum a outras pessoas, ele vai se identificar. Você vai ser empático. O que é empático? Você vai se colocar no lugar dele, você vai perceber que ele tem aquela dificuldade, você vai mostrar interesse na dificuldade dele, e aí você vai construir um relacionamento antes mesmo de qualquer coisa acontecer. E aí ele passa a entender que ele pode confiar em você, e aí você vai gerando isso ao longo de todo o processo, principalmente depois da venda, que eu considero uma parte bem importante. Muitas situações acontecem, vende e depois larga, abandona. Lembra que aquele cliente bem atendido, mesmo depois, ele vai te indicar ou ele vai recomprar muitas vezes. Ele vai lembrar sempre do momento. É isso que faz uma boa experiência do nosso cliente, é você trazer isso para a realidade dele, desenvolvendo a melhor experiência para ele. Princípio número 4, domine técnicas de persuasão. Saber argumentar é essencial, saber visualizar esses momentos de você interferir é importante, né? Então, existem várias formas, não dá para a gente exercitar aqui todas, mas você tem que buscar se desenvolver nesse processo, porque são técnicas que ajudam a gente a acelerar esse processo. Então, não é só apresentar o nosso produto, é você fazer ele comprar. Então, muitas vezes, você vai utilizar de técnicas. Um exemplo é usar uma história, case de sucesso, cases reais que aconteceram na sua trajetória, você trazer isso para a realidade dele, você mostrar para ele que outras empresas tiveram o mesmo problema e com a compra, né, do nosso sistema, do nosso produto, a gente passa a melhorar o processo dele. Então, destacar o problema quando foi resolvido, responder objeções, muitas vezes ele vai apresentar objeções, porque ele não tem segurança ainda, então a gente mostra para ele através de cases, através de situações, através de exemplos, de forma a mudar a forma de pensamento dele, tá certo? Onde você vai conseguir conduzi-lo para a compra, né? Então isso é importante, tá bom? A técnica de persuasão é importante. E aí você tem várias técnicas, vários gatilhos mentais para poder ajudar nesse processo. Vendedores persuasivos transformam indecisos em compradores. Então, o que você está fazendo? Você está ajudando ele a comprar. Obviamente, está usando para o lado bom, né? Estou dizendo aqui técnicas que a gente utiliza para o lado bom do cenário, tá bom? Não fique aí utilizando para cenários ruins, que isso aí não faz sentido, não é isso que a gente prega aqui. E, por fim, o quinto princípio é você fechar a venda com confiança. Você precisa saber conduzir o cliente para a decisão. Você sabe fazer isso? Como é que faz para fazer isso? Vou pegar aqui. Sempre que eu tento colocar a minha opinião no processo, dá errado. Então eu sempre sigo o que ele quer. Ele fala o que quer. Então eu vou mostrar para ele que A é importante para resolver. Muitas vezes eu quero que ele resolva o A, B, o C, o D, porque ele ainda não está preparado para isso. Então é saber fechar, sabe, com essa confiança, com esse cenário. Então é importante entender esse processo. Cuidado com algumas coisas. Às vezes você quer acelerar o processo e ainda não está na fase de acelerar, não está na fase de fechar. Você precisa ainda entender esse passo a passo, como é que funciona. Então é isso que você pode acelerar, conduzindo através de perguntas, como que nós podemos iniciar, qual que é a tua urgência, você entender qual que é a urgência dele. Às vezes ele não está com urgência, às vezes ele só está na prospecção, está só buscando ainda entender quais são os cenários que ele tem, o que ele pode utilizar, o que ele não pode. Não queira vender logo de cara, muitas vezes. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Demonstre, né, de fato aí, valor no teu processo. Tá certo? Então isso ajuda o cliente a entender, facilitando esse processo de compra do cliente. É o cliente que compra, não é você que vende. Quando a gente entende esse cenário, fica muito mais fácil. Então você tem que entender, né, todas as fases. E no momento de fechamento, você tem que fechar. Você tem que colocar o preço, você tem que dizer que, olha, isso que vai acontecer, vamos fechar, podemos já assinar o contrato, tá certo? É você entender os principais momentos e encarar esse momento de forma. Às vezes a gente fica com receio de apresentar os valores, né? Então tem técnicas para você apresentar valores, tem técnicas para você fazer o fechamento. Então entenda o melhor momento e visualize o melhor momento. Isso é muito importante. Conclusão. Você está de fato aplicando os principais princípios aí de vendas ou você está só dependendo da sorte? Então conhecer o produto, como nós falamos, entender o cliente, criar conexão, argumentar com técnicas e saber fechar são habilidades essenciais. Então você vai aplicando cada uma dessas fases e vai entendendo onde que você pode melhorar. Comece a aplicar esses 5 princípios de forma empírica mesmo, ali da forma do teu jeito, da forma com que você vem
vai dividindo essas etapas, vai percebendo onde pode melhorar, vai percebendo onde que dá errado, tá certo? Eu mesmo te apresentei um momento aqui, quando eu quero colocar minha opinião dentro do processo, dá errado, então eu já percebi que não é minha opinião. É ouvir muito o cliente, entendendo muito o cliente, é usando as mesmas palavras do cliente, cria conexões, é usando muitas vezes a mesma gesticulação, são técnicas de persuasão. É sempre fazer a técnica do espelhamento. Eu vou percebendo que isso vai gerando mais conexão e vai fazendo o quê? Mais conversão. São habilidades que a gente precisa desenvolver e que são muito essenciais no mundo dos negócios. Então, venda com estratégia, e não de qualquer forma, e não de achismo, e não de situações que não fazem o menor sentido. Teste, avalie, verifique os resultados. Quer aprender a vender com mais estratégia? É aplicando esses 5 princípios e melhorando cada vez mais. E se você precisar de uma ajuda mais próxima, é só entrar em contato aqui com a gente, que a gente vai bater um papo, trocar uma ideia e verificar como que a gente pode te ajudar dentro das nossas mentorias. Como lição de casa, fica aí você avaliar todos os pontos que nós falamos, todos os princípios que a gente falou aqui, você criar uma ação, tá certo? Porque não faz sentido eu colocar aqui um conhecimento para você e você não gerar ação, colocar isso num plano e isso fazer acontecer. Isso é o mais importante, tá bom? Isso eu desejo para você, que você construa esse plano de ação que você consiga aplicar. Tendo dúvida, é só mandar uma mensagem para a gente, eu vou estar com certeza tirando as suas dúvidas. Se você precisar de mais ajuda, lembre que a gente tem mentoria para poder te ajudar. Basta você mandar uma mensagem para a gente e a gente vai estar te respondendo. No mais, se você gosta do nosso conteúdo e não está inscrito no canal, se inscreva, que toda semana tem conteúdo muito bom aqui para poder te ajudar. Com mais de 600 vídeos aqui no nosso canal, você pode ter várias aulas aí, você pode maratonar diversos conteúdos aqui para poder te ajudar. Gostou desse conteúdo? Curta, compartilhe, chame mais pessoas aqui para o nosso canal, para poder a gente ter mais pessoas e discutir assuntos relacionados a empreender, a negócios, a gestão, a comportamento, a liderança, várias coisas aqui que a gente vem ajudar. Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.